Você já parou para pensar por que tantas plataformas e redes sociais são gratuitas? E por que empresas investem bilhões apenas para que você passe alguns minutos em seus aplicativos? Ou melhor, já parou para se perguntar por que é tão viciante ficar horas scrollando feeds infinitos e assistindo vídeos recomendados automaticamente ou até interagindo com conteúdo estrategicamente posicionados? Isso pode parecer coincidência, mas na verdade está tudo associado ao que chamamos de economia da atenção, onde seu foco não é apenas desejado, mas meticulosamente quantificado, dividido, comercializado e disputado. No mundo cripto, essa dinâmica ganha contornos ainda mais profundos, transformando-se em um fenômeno híbrido onde atenção e capital se entrelaçam de maneira inédita. Aqui projetos não competem apenas por seu tempo de tela, eles lutam para capturar sua atenção com a promessa direta de recompensas financeiras, criando um novo paradigma econômico no espaço econômico digital. Mas antes de mergulharmos no tema desse vídeo, deixa eu te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de outros conteúdos como este diretamente no seu feed. E se você quer estar por dentro de todas as atualidades do mundo cripto, para saber o que está no auge dessa economia da atenção, clica no link de descrição e conhece o Crypto Boost. Aqui nós estamos por dentro de todas as atualidades do mercado cripto, buscando sempre a melhor estratégia para transformar sua jornada no mundo cripto de forma que você não precise esquentar tanto a sua cabeça. O que é a economia da atenção e como ela funciona? O termo economia da atenção foi pioneiramente articulado pelo economista Herbert A. Simon, ganhador do Prêmio Nobel, que observou que uma riqueza de informações cria uma pobreza de atenção. Simon reconheceu que, paradoxalmente, quanto mais abundante é a informação disponível, mais escassa e valiosa se torna a nossa capacidade de processá-la efetivamente por conta da limitada capacidade cognitiva do ser humano. Na atualidade, esse conceito representa um paradigma econômico em um universo digital caracterizado pela abundância de informações, tornando a nossa atenção uma das principais moedas no jogo da vida moderna. Essa ideia de atenção como moeda ganhou força à medida que plataformas digitais, especialmente as redes sociais, começaram a competir intensamente pelo nosso tempo e foco, frequentemente monetizando isso por meio de publicidade direcionada. Normalmente, as redes sociais não vendem algo especificamente. Elas apenas agem como uma terceira parte entre a atenção do usuário e as empresas com algo a vender, recompensando o usuário com conteúdo gratuito, que na verdade é pago com o foco dele. O design de experiência de usuários dessas plataformas sociais incorpora deliberadamente elementos de psicologia comportamental e mecanismo de recompensa variável, similares aos utilizados em jogos de cassino, criando um ciclo de escassez artificial através da fragmentação constante do foco, onde cada novo estímulo compete com os anteriores em um ambiente de sobrecarga informacional. A economia da atenção, e um modelo particularmente poderoso, é a sua capacidade de se autoalimentar. No sentido de, quanto mais eficaz é a plataforma em capturar a sua atenção, mais dados comportamentais ela coleta, o que permite refinar algoritmos para aumentar ainda mais o engajamento futuro, criando um ciclo de otimização contínua que potencializa seu valor em te vender algo que você precisa ou às vezes nem precisa. Mas como a economia da atenção reverbera no Web3? Enquanto empresas tradicionais do mundo Web2 oferecem incentivos relativamente modestos, como cadastre-se e ganhe 10, 20, 30 reais de desconto, no universo cripto, o programa de incentivos frequentemente alcançam valores de 9 dígitos com airdrops individuais, distribuindo recompensas de 3, 4, 5 dígitos para usuários comuns. Essa disparidade exemplifica como a valorização da atenção atinge novos patamares no Web3, onde a sua distinção fundamental entre a economia da atenção tradicional reside no potencial da desintermediação. No caso, enquanto as plataformas Web2 capturam e monetizam a atenção sem distribuir diretamente o valor gerado aos usuários, protocolos Web3 frequentemente incorporam mecanismos que permitem aos participantes capturar parte do valor criado por sua própria atenção e engajamento, através de estruturas como tokens, governanças participativas e modelos de compartilhamento de receita.
Um exemplo disso, na prática, são as meme coins e os NFTs, que representam a tangibilização mais clara da monetização direta da atenção coletiva, onde o valor de mercado é frequentemente desassociado da utilidade e se baseia de forma predominante em narrativas culturais, humor compartilhado e identidade comunitária. Outro exemplo são os programas de airdrop, que transformam comportamentos específicos de usuários em recompensas tokenizadas, incentivando participação em protocolos através de um modelo de reciprocidade financeira direta. A fusão da economia da atenção com mecanismos financeiros transforma radicalmente a essência da coisa, criando um sistema onde o capital e o foco do usuário se tornam explicitamente interconectados e mutuamente conversíveis. Essa transformação representa um potencial de reconfiguração significativa das dinâmicas de poder na economia digital, onde o usuário não é apenas um produto vendido a anunciantes, mas um participante econômico ativo que pode ser diretamente recompensado pelo valor que seu engajamento gera. Agora presta bastante atenção. Os ciclos de hype são um ótimo instrumento para ilustrar como o foco coletivo se concentra, intensifica e eventualmente se dispersa em torno de tecnologias emergentes, criando padrões previsíveis de valorização e desvalorização. Esse modelo foi originalmente criado pela empresa de consultoria Gartner e é usado para mapear a maturação de tecnologias emergentes, mas que também pode ser usado para mapear a atenção delas. Preste atenção no ciclo de hype, que possui 5 fases. Primeiro delas, gatilho de inovação. Essa fase inicial ela representa um momento de descoberta tecnológica ou conceitual que começa a capturar a atenção especializada. No contexto cripto, pode ser identificado pelo surgimento de white papers técnicos ou discussões iniciais em fóruns especializados. Nessa fase, a tecnologia atrai principalmente os early adopters, que têm um conhecimento técnico profundo enquanto permanece relativamente invisível ao público geral. O capital investido é predominantemente de risco, baseado mais em promessas potenciais do que em utilidade comprovada. Depois a gente vem o pico de expectativa inflada. É a fase de exuberância irracional caracterizada pela explosão de atenção mainstream, frequentemente impulsionada por narrativas simplificadas que enfatizam potenciais transformadores sem adequadamente contextualizar limitações técnicas ou desafios de implementação. No mercado cripto, esse estágio frequentemente coincide com valorizações parabólicas, cobertura midiática intensificada e proliferação de projetos derivados que buscam capitalizar sobre essa narrativa dominante. A especulação supera amplamente o desenvolvimento tecnológico, criando descompasso entre expectativa e capacidade de entrega real. A nossa terceira fase é uma fase triste, é o vale da desilusão. Essa é a fase mais triste que ocorre quando a atenção coletiva começa a reconhecer as limitações práticas, barreiras regulatórias, desafios técnicos que impedem a realização imediata das expectativas infladas anteriormente. No ecossistema cripto, ela manifesta-se através de correções de mercado severas, abandono de projetos, redução drástica de dimensões em mídias mainstream e questionamento generalizado sobre a viabilidade do longo prazo. Essa fase, embora psicologicamente desafiadora, desempenha uma função essencial de filtro darwiniano, eliminando projetos fundamentalmente deficientes enquanto força os sobreviventes a aprimorar suas ofertas substantivas. Próxima fase é a rampa de iluminação. Representa a fase de reavaliação onde projetos que sobreviveram ao vale da desilusão começam a demonstrar casos de uso genuinamente viáveis e aplicações práticas, atraindo atenção mais qualificada e sustentável. No contexto Web3, identifica-se pelo desenvolvimento de infraestrutura fundamental, crescimento e consolidação de métricas on-chain significativas como TVL, Total Value Locked, usuários ativos diários ou adoção institucional inicial. A valorização nessa fase é mais correlacionada com fundamentos demonstráveis e menos com narrativas especulativas. A próxima fase é o platô de produtividade, o estágio final de maturação da tecnologia, onde a inovação se integra ao tecido econômico e social mais amplo, tornando-se infraestrutura essencial ao invés de só uma novidade disruptiva. No espaço cripto, manifesta-se através de uma adoção generalizada e estabelecimento de padrões industriais. A atenção nessa fase transita de especulativa para utilitária,
focando-se em aplicações práticas e modelos de negócios sustentáveis construídos sobre a tecnologia. No ambiente acelerado do Web3, estes ciclos ocorrem em temporalidades comprimidas e frequentemente sobrepostas, com múltiplas tecnologias e narrativas simultaneamente presentes em diferentes fases do ciclo. A capacidade de identificar com precisão em qual estágio se encontra cada uma dessas inovações representa uma vantagem estratégica significativa tanto para investidores quanto para desenvolvedores. Compreender a mecânica deste ciclo permite não apenas contextualizar movimentos de mercado aparentemente erráticos, mas também antecipar deslocamentos de atenção coletiva que precedem os fluxos de capital, possibilitando posicionamento estratégico antes de movimentos significativos de valorização ou até de depreciação. A máxima Money Flows Where Attention Goes sintetiza o princípio fundamental que orienta estratégias de investimento baseadas na economia da atenção, dentro da Web3. Essa abordagem transcende análises técnicas ou fundamentalistas tradicionais, reconhecendo que, em mercados descentralizados e altamente especulativos, a percepção coletiva frequentemente precede e ocasionalmente supera considerações puramente fundamentalistas na hora de determinar a valorização de curto e médio prazo. Investidores bem-sucedidos que seguem essa estratégia não estão primariamente focados em identificar projetos com superioridade técnica absoluta, mas sim detectar projetos posicionados para experimentar expansões significativas de atenção, que acarretem grandes movimentações de capitais para ele e, obviamente, coloquem lucro no bolso. Para ter uma visualização melhor, aqui tem um modelo de quadrante que caracteriza projetos baseados na intersecção entre qualidade técnica e amplitude de atenção. Primeiro, os vencedores, alta qualidade e alta popularidade. Eles representam projetos que alcançaram legitimidade técnica e reconhecimento generalizado, como o Bitcoin e o Ethereum. Embora ofereça um perfil de risco relativamente reduzido e crescimento sustentável, sua ampla adoção frequentemente significa que já capturaram grande parte do seu potencial de valorização excepcional. Para investidores institucionais ou com baixa tolerância a risco, eles constituem alocações fundamentais de portfólio, proporcionando exposição ao crescimento do setor com volatilidade, e aí vai, comparativamente moderado. Sua trajetória de valorização tende a ser correlacionada com a expansão do mercado total, mais do que deslocamentos dramáticos em capitalização relativa. Ou seja, você vai ganhar junto com o mercado na maioria do tempo. Nosso segundo quadrante são de nichos, alta qualidade, mas baixa popularidade. Eles constituem a categoria mais cobiçada por investidores sofisticados com horizontes de médio prazo. Projetos nessa categoria possuem fundamentos técnicos sólidos, equipe competente, produto funcional, mas ainda não conseguiram capturar a atenção proporcional à sua qualidade substantiva. O potencial assimétrico de retorno deriva precisamente dessa discrepância temporária entre valor intrínseco e reconhecimento de mercado. Estrategistas buscam ativamente identificar catalisadores específicos que possam funcionar como ponte de atenção, impulsionando a transição deste projeto para o quadrante dos vencedores. Os exemplos incluem atualizações técnicas significativas, parcerias estratégicas, listagem em exchanges proeminentes ou inflexões em narrativas de mercado que de repente se destacam subcategorias anteriormente negligenciadas. Nosso terceiro quadrante são as armadilhas de varejo, baixa qualidade e alta popularidade. Projetos que alcançaram visibilidade desproporcional a seus méritos técnicos, frequentemente impulsionados por marketing agressivo, narrativas simplificadas ou associações com figuras influentes. Para investidores inexperientes, essas armadilhas representam riscos significativos, pois podem confundir popularidade momentânea com viabilidade de longo prazo. Durante os ciclos de alta, estes projetos podem oferecer retornos temporariamente impressionantes, movidos puramente pela força da atenção coletiva e FOMO, o Fear of Missing Out. No entanto, carecem de fundamentos sólidos para sustentar valorização quando o ciclo de hype diminui. Estes projetos são particularmente vulneráveis a colapsos acelerados, pois sem fundamentos técnicos robustos dependem quase que exclusivamente da manutenção contínua de atenção. Logo, uma transição de armadilha de varejo para perdedores pode ocorrer com velocidade alarmante quando catalisadores negativos expõem limitações fundamentais
anteriormente escondidas só pelo hype. Investidores mais experientes podem operar taticamente esses ativos por períodos limitados, mas reconhecem a importância crítica de timing preciso para evitar tomar prejuízos quando o interesse público inevitavelmente se desloca para outra coisa. Quarto quadrante, perdedores, baixa qualidade e baixa popularidade. Representam projetos que fracassaram, tanto em desenvolver tecnologia viável quanto em manter relevância no mercado. Frequentemente são remanescentes de ciclos anteriores que não conseguiram entregar promessas iniciais ou projetos novos com falhas fundamentais em design, execução ou proposição de valor. Embora geralmente representem território a ser evitado por investidores prudentes, traders contrarians altamente experientes ocasionalmente buscam oportunidades dentro dessa categoria. Casos particulares incluem projetos que passaram por reestruturação fundamental com nova equipe técnica e liderança, tokens severamente desvalorizados com fundamentos técnicos subestimados após uma grande correção ali, projetos que pivotaram significativamente para modelos de negócios ou casos de uso diferentes. A migração de projetos entre quadrantes representa um núcleo de estratégia de trading baseada na economia da atenção, onde investidores sofisticados focam primariamente em identificar os catalisadores específicos que podem indicar transições entre essas quatro categorias. A economia da atenção não é apenas um conceito teórico, é um motor fundamental que impulsiona os ciclos de valorização e corrige distorções no mercado cripto. Para navegar efetivamente neste panorama complexo, a chave está em desenvolver capacidade de distinguir entre sinais de atenção transitórios e indicadores de valor duradouro. Ao cultivar esta habilidade, você vai ter melhor posicionamento para identificar oportunidades genuínas em meio a ruídos constantes que caracteriza o ecossistema Web3. Mas se você não tem tempo ou paciência para cultivar essa habilidade, mas ainda assim quer aproveitar as oportunidades de mercado, chegou a hora de conhecer o CryptoBoost. Lá, a nossa equipe de analistas monitora continuamente esse fluxo de atenção, identificando e adicionando projetos cuidadosamente selecionados à nossa carteira recomendada, onde você só vai ter trabalho de copiar e colar a nossa estratégia. Então não perde tempo e clica no link na descrição. Agora eu quero saber de você, qual foi a última grande tendência de cripto que você percebeu cedo? Me conta aqui nos comentários. E se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo conteúdo com exclusividade. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.